Sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro de hoje, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Primeiramente, pessoal, gostaria de pedir para vocês, vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo para o YouTube distribuir o vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós, que somos Vasco desde que nascemos, sabemos o porquê disso, né? Sabemos de toda a história, desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro de hoje, com as atualizações das notícias do nosso Vascão, nesta sexta-feira, 20 de outubro de 2023. No vídeo de ontem eu falei que os resultados ontem foram bons para o Vasco. O Vasco se manteve fora da zona de rebaixamento. O Vasco agora está na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento, e colocou o Santos. O Santos entrou na zona de rebaixamento. Resultado ontem, o Santos perdeu ontem para o Bragantino por 3-1 na Vila Belmiro. E ontem no vídeo eu trouxe que ontem era dia de secar o Santos. E a torcida do Vasco me ouviu, secou o Santos e funcionou. O Santos perdeu de 3-1 para o Bragantino na Vila Belmiro ontem. E quem está agora na zona de rebaixamento é o Santos, e o Vasco se manteve fora do Z4. Então, pessoal, a notícia que sai hoje é a seguinte, notícia importante, na minha opinião, que envolve o presente e o futuro do nosso clube, do nosso Vascão. Governo do Rio de Janeiro divulga edital de licitação para a concessão do Maracanã por 20 anos. Estádio administrado provisoriamente hoje por Flamengo e Fluminense desde abril de 2019. Uma vergonha, uma vergonha. Por enquanto, há 3 grupos interessados em enviar proposta para administração para fazer administração por 20 anos. O governo do estado do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, o edital de licitação do Maracanã. O estádio hoje é administrado por Flamengo e Fluminense desde abril de 2019. Uma vergonha. Tem vergonha de fazer parte desse estado ao ver esta informação. Por meio de termo de permissão de uso, a famosa TPU, com duração de 180 dias, renovado sucessivamente, sem concorrência pública. Um absurdo, um absurdo. Os documentos e as propostas técnica e financeira deverão ser entregues no endereço acima
em sessão pública de recebimento designada para o dia 7 de dezembro de 2023, às 10 horas. Esta informação está no edital. Isso é o que diz o edital, que é o que vale. Vale o que está escrito no edital. A concessão será pelo prazo de 20 anos consecutivos e ininterruptos. Por falta de tempo hábil para o arrastado processo de licitação, agora oficializado, o estádio teve sua 10ª renovação automática do termo para Flamengo e Fluminense sem a concorrência pública. Uma vergonha, um absurdo. Uma vergonha, um absurdo. Torcida do Vasco, lembre disso nas próximas eleições. Lembre disso nas próximas eleições, torcida do Vasco. É um apelo que eu faço à torcida do Vasco. A Comissão Especial de Licitação realizará a sessão pública onde se procederá ao recebimento dos envelopes apresentados pelos licitantes e abertos envelopes de habilitação. No documento divulgado pelo governo do Rio de Janeiro, a outorga mínima é de R$ 6.132.000. R$ 6.132.000. Qualquer proposta de licitação que tiver um valor abaixo será desclassificada. O valor total estimado do contrato pelo prazo da concessão é de R$ 186.090.559,38. Aí tem uma informação aqui, 25 jogos e 6 eventos. A nota final da proposta técnica de cada licitante será atribuída pela comissão técnica por meio de relatório circunstanciado, assinado por todos os seus membros e que servirá de motivação para o competente termo de julgamento. A proposta técnica receberá nota de 0 a 125 pontos, tendo peso de 60% na nota global. Os licitantes que não atingirem o mínimo de 70 pontos estarão desclassificados. A proposta financeira terá peso de 40% na nota. Licitantes que não atingirem o mínimo de 95 pontos nesse item estarão desclassificados. A concessão também engloba o Maracanãzinho, que hoje vem sendo utilizado pelo Flamengo para a realização de jogos de basquete. Além disso, recebeu recentemente o pré-olímpico masculino de vôlei, que classificou a seleção brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris. De acordo com o texto do edital, o interessado deve ser detentor mínimo de 25 datas oficiais de futebol no Maracanã, com um mínimo de 75% obrigatoriamente de campeonatos brasileiros da Série A e B e da Copa do Brasil do naipe masculino, todos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e das principais competições internacionais, assim consideradas a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana do naipe masculino, ambas organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Também deve apresentar documento comprobatório de que o licitante, isoladamente ou em consórcio, é detentor de no mínimo 6 datas de eventos oficiais de modalidades esportivas, integrantes ou não do programa olímpico, no ginásio Gilberto Cardoso, o Maracanãzinho. Portanto, pessoal, estou trazendo aqui essa notícia. Isso me cheira a mais uma armação, né, que a torcida do Vasco já está... assim, informações que vêm de dentro do Vasco, pessoal, antes de dar minha opinião. Informações que vêm de dentro do Vasco, bastidores de dentro do Vasco, em reunião que teve ontem. Josh Wander e o Don Drumfield estavam no Rio de Janeiro, representando a 777, Josh Wander e Don Drumfield. Teve uma reunião ontem
com o Vasco da Gama SAF, o Clube Associativo e a 777. Né? Josh Wander, Don Dransfield, presidente Jorge Salgado, o Osório, o Osório, né, que é o vice-presidente, Lúcio Barbosa, CEO da SAF do Vasco. Então, eles estão contentes porque, na opinião do Vasco, a licitação só saiu porque o Vasco entrou na justiça. Eu já trouxe aqui isso num vídeo aqui no canal. O Vasco entrou na justiça na última segunda-feira agora dessa semana. E bastidores do Vasco, o Vasco acha que a licitação só saiu porque o Vasco entrou na justiça graças ao Vasco. A licitação só saiu graças ao Vasco não ter desistido, à resistência do Vasco. E então informações que vêm de dentro do Vasco estão todos otimistas, estão todos mais satisfeitos do que antes, pelo fato da licitação estar saindo, né? Está sendo divulgada a licitação, vai ter a licitação. E agora a minha opinião sobre isso, pessoal, imagino que deva ser também a opinião de uma parte da torcida do Vasco. Não sei a porcentagem, se é uma boa parte ou uma menor parte, não sei. A minha opinião, isso me parece para inglês ver, né? Uma expressão para inglês ver. Imagino que deva ser uma armação. Não li o edital, tem que ler o edital. Quando você participa de um edital, você tem que ler o edital. Ler o edital todo, vale o que está escrito no edital. Então, imagino que deva ter cláusulas, artigos, deva ter regras dentro desse edital que vão favorecer a mulambada. O governo do estado, todos sabem, torcedor da mulambada, descaradamente, nem disfarça. Uma vergonha que o governo do estado fez, concedendo 10 TPUs desde 2019 para a dupla Fla-Flu. Há quanto tempo nós, torcedores do Vasco, sabemos há quanto tempo o Vasco vem correndo atrás disso. E esses caras nem disfarçam, descaradamente, esfregam na nossa cara uma coisa ilegal que eles vêm fazendo desde 2019. Então, não li o edital, porém imagino que no edital deva ser todo ele feito para o governo do estado dar a licitação para o Flamengo administrar, que é o clube a qual ele torce. Eu só peço o seguinte, torcida do Vasco, lembre disso nas próximas eleições. Torcida do Vasco, apelo que eu faço a vocês, lembre disso nas próximas eleições. Porém, pessoal, essa é a minha opinião. Informações que vêm de dentro do Vasco é que estão satisfeitos de poder, que o Vasco o Vasco tem certeza que a melhor proposta é a do Vasco. Os parceiros que o Vasco tem, a Legends e a W Torre. A Legends administra arenas pelo mundo, dentre elas o estádio do Manchester City. A W Torre é a empresa que foi parceira do Palmeiras na construção do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, estádio mais moderno do Brasil. Então, informações de dentro do Vasco, o Vasco tem certeza que é a melhor proposta, o Vasco está confiante que vai vencer a melhor proposta, que é a do Vasco, que tem os melhores parceiros. Então, o Vasco é isso. O Vasco acha que graças a todo o esforço, graças a ele ter entrado na justiça essa semana, o que fez a licitação sair. Então tem um certo alívio vindo de dentro do Vasco, e o Vasco tem certeza, tem confiança que a sua proposta é a melhor e que a sua proposta vai vencer. Portanto, pessoal, já pensando agora no próximo jogo, né? Lugar de vascaíno domingo no Maracanã, empurrar o Vasco do início ao fim, como a torcida faz sempre contra a mulambada. Então, o Vasco já está pensando no próximo jogo, né? Resultado, grande vitória contra o Fortaleza, noite épica em São Januário. Ontem o Santos perdeu para o Bragantino, o Vasco está fora do Z4. Notícias relacionadas ao jogo de domingo: Medel absolvido e fica livre para clássico entre Flamengo e Vasco. Jogador chileno Gary Medel
nosso capitão Gary Medel, pitbull da colina, foi julgado por expulsão contra o Santos na Vila Belmiro. De volta da seleção do Chile, Gary Medel foi absolvido em julgamento nesta quinta-feira, ou seja, ontem, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O jogador foi denunciado pela expulsão contra o Santos, em confusão que começou em lance do venezuelano Soteldo. Com a suspensão automática já cumprida, o defensor chileno está livre para voltar ao time de Ramon Dias para o clássico contra o Flamengo. Medel corria risco de suspensão de até 12 partidas. Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando disso, que o Medel poderia ser suspenso por até 12 jogos. Ele foi denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o famoso CBJD, que fala em praticar agressão física durante a partida. O Vasco trocou os representantes no STJD nos últimos dias. Voltou ao clube o escritório de Luciana Lopes, que foi advogada do clube na gestão de Roberto Dinamite. Luciana Lopes, pessoal, é filha do Rubinho, do Rubens Lopes, presidente da FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol. A nova advogada do Vasco. Portanto, pessoal, Gary Medel vai pro jogo, meus amigos. A mulambada vai ter que ali encarar o pitbull da colina, o nosso capitão Gary Medel. Então, mais notícias relacionadas ao jogo, torcida do Vasco. Questões relacionadas a Marlon Gomes e Rossi. Rossi e Marlon Gomes preocupam no Vasco. E Michael não será problema para o clássico. O atacante está praticamente descartado, que é o Rossi, para o jogo contra o Flamengo. E o meia, o Marlon Gomes, será avaliado. O zagueiro Michael deixou o jogo com cãibra e não preocupa. Medel e Paulinho voltam, 2 retornos importantíssimos, volta de Medel e Paulinho. Apesar da importância da vitória por 1-0, o jogo contra o Fortaleza também gerou alguma preocupação no Vasco. 3 jogadores deixaram a partida com problemas físicos. Casos de Rossi, Marlon Gomes e Michael. O atacante dificilmente terá condições de enfrentar a mulambada no domingo. A situação mais grave parece ser a de Rossi. O atacante que retornava de lesão sentiu o músculo da perna no fim da partida e deixou o jogo com muitas dores. Sua participação contra o Flamengo está praticamente descartada. O caso de Michael é mais simples. O Michael vai normalmente para o jogo, tá, pessoal? Então, o Marlon pode ser que vá, acho difícil, na minha opinião. O Rossi, na minha opinião, está praticamente descartado. O Michael vai estar à disposição. Na minha opinião, o Medel volta como titular e o Michael será a opção. Então, pessoal, vou voltar com novas atualizações de notícias do nosso Vascão. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estamos chegando ao final desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo com outros vascaínos. Compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Então, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.